Parábola dos talentos. Servir a Deus com o que Ele nos dá. Em nosso evangelho de hoje, em Mateus 25, 14 a 30, encontramos uma das parábolas mais desafiadoras e profundas de Jesus, a parábola dos talentos. Jesus nos convida a refletir sobre a responsabilidade que temos de usar os dons e recursos que Deus nos confia. A história começa com um homem que, antes de viajar, distribui seus bens entre seus servos. A cada um, ele entrega uma quantidade de talentos, que na época era uma medida de peso para metais preciosos, como ouro ou prata, e representava uma soma enorme de dinheiro. O primeiro servo recebe 5 talentos, o segundo recebe 2, e o terceiro recebe apenas 1. A distribuição não foi igual, mas foi feita conforme a sua capacidade. Os 2 primeiros servos imediatamente colocam seus talentos para trabalhar. Eles os investem e os multiplicam. O que havia recebido 5 ganha mais 5. O que havia recebido 2 ganha mais 2. Quando o Senhor retorna, ele os elogia e os recompensa. Muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Mas a história do terceiro servo é diferente. Aquele que havia recebido um talento, por medo, escondeu seu talento na terra. Ele não o perdeu, mas também não o multiplicou. Ao invés de reconhecer a generosidade de seu senhor, ele o vê como um homem duro e exigente. Sua justificativa revela um medo paralisante. Senhor, sabia que és um homem severo, e tive medo, e fui e escondi o teu talento na terra. A resposta do Senhor é dura e direta. Servo mau e preguiçoso. Ele não perdeu nada, mas não usou o que lhe foi dado. O Senhor lhe tira o único talento que tinha e o entrega ao que já possuía 10. O que esta parábola nos diz hoje? Primeiro, os talentos que Deus nos dá não são apenas dinheiro ou bens materiais, são os dons espirituais, as habilidades, a inteligência, o tempo, as oportunidades e, acima de tudo, a nossa fé. Deus nos confia esses talentos para que os usemos a serviço do reino. Segundo, a parábola não trata de competição, mas de responsabilidade individual. Cada servo recebeu uma quantidade diferente, mas a expectativa do Senhor era a mesma para todos, que eles usassem o que receberam. O valor não está na quantidade, mas na fidelidade. Não somos chamados a ser fiéis com os talentos dos outros, mas com os que nos foram confiados. Terceiro, a preguiça e o medo são os grandes inimigos da fé. O terceiro servo não perdeu o talento por ser mau, mas por ser preguiçoso e paralisado pelo medo. Ele não confiava na bondade de seu senhor, ele não arriscou. Quantas vezes, por medo de errar, de falhar, de ser julgado, enterramos nossos talentos? Enterramos nosso dom de ouvir, de amar, de perdoar, de evangelizar, de servir. Por fim, a parábola termina com uma lição profunda. Pois a todo aquele que tem, será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esta não é uma mensagem de riqueza material, é um chamado para sermos ativos e produtivos no nosso caminho de fé. Aqueles que usam seus dons, que se arriscam por Deus, que buscam fazer a sua vontade, recebem mais graça e mais oportunidades. Mas aqueles que se acomodam, que guardam a sua fé para si, que não a compartilham, acabam perdendo-a. Que a nossa resposta seja um compromisso de colocar nossos dons a serviço do Senhor, para que um dia possamos ouvir dele as palavras mais esperadas. Muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.